E diz a Bíblia que Pedro andou sobre as águas. A Bíblia não fala quantos passos que Pedro deu, quantos metros que Pedro andou. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que quando Pedro estava andando sobre as águas, a fé dele estava 100%, olhando para Jesus, firmados os olhos em Jesus. Ele estava andando sobre o mar. E de repente diz a Bíblia que Pedro ele começou a olhar para baixo e teve medo. Louvado seja Deus. E a palavra medo significa falta de fé. Muito cedo, eu não sei o que você está passando. Muitas vezes você está vivendo vida de medo. No serviço, às vezes na faculdade, muitas vezes quando pegou um diagnóstico, um exame médico, e a sua vida começou a viver vida de medo. A sua fé, de repente, estava 100% positivo. A sua fé começou a ficar 100% negativa. Começou a viver vida de medo, como viveu Pedro naquele exato momento. E diz a Bíblia que Pedro começou a afundar e começou a gritar: Jesus, Senhor, socorre-me. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que Jesus chegou até Pedro, pegou sobre a mão de Pedro, levantou Pedro e disse: homem de pouca fé. Louvado seja Deus. Ou seja, nós precisamos ter fé para que nós possamos caminhar diante da presença do Senhor, para que Deus possa nos dar força, nos dar ânimo e nos dar graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu não sei da maneira que você está vivendo essa vida de medo. Muitas vezes Deus prometeu tantas coisas para você, prometeu fazer isso e aquilo em tua vida, e muitas vezes você começou a viver vida de medo e achando que Deus não vai cumprir aquilo sobre a tua vida. Louvado seja Deus. E aqui no livro de Salmo, de número 121, o salmista Davi, quando ele fala assim, Salmo 121, o versículo 1 a seguir, ele fala assim: eleva os meus olhos para o monte, Davi falando, e de onde me virá o socorro? Louvado seja Deus. Davi, ele se faz uma pergunta para ele mesmo: leva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Louvado seja Deus. E no versículo 2, o próprio Davi começa a responder para ele, dizendo: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Louvado seja Deus. Porque Davi, talvez, quando ele olhou para o monte e começou a olhar, quando ele olhou para o topo do monte, ele começou a contemplar as nuvens, talvez os pássaros voando, e ele pode entender que o socorro dele não vem do homem, não vem então talvez do diagnóstico médico, não vem do juiz. Ele pode entender que o socorro dele vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Louvado seja Deus. E o socorro da tua vida não espera muitas vezes pelo homem, espera pelo Senhor. Ele irá abrir as portas na hora certa, no momento certo, porque Deus não tarda, Deus ele não demora, ele chega no momento certo, na hora certa, para te livrar de todos os mal. Louvado seja Deus.